Oi gente, começando mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Hoje vim trazer pra vocês, não reparem minha cara de sono, eu tô muito cansada, agora já tá de madrugada, olha, tanto é que o rapaz da vigilância tá passando por aqui, vai dar 2 horas agora, mas eu tinha que gravar logo esse vídeo hoje, porque amanhã não vou ter tempo, então vamos lá. Vou começar a responder aqui as perguntinhas de vocês para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, minha gente? A Lucélia Carla, um cheiro minha flor, perguntou assim, que ela tinha um bolo de 15 anos para fazer e a cliente pediu o bolo de baixo 35 e o de cima 20 e os dois com 12 de altura, se essa proporção ela ficar legal, harmonioso. Bom, a minha opinião, assim, né, do 20 pro 35 vão ter 15 centímetros de diferença entre um e outro. Eu acho muito, sabe? Eu gosto sempre de trabalhar na proporção, assim, de 8 ou 7, principalmente 8, de diferença entre uma forma e outra. No máximo 10, tá certo? Então, assim, eu acho que ficaria mais harmonioso se fosse o 35 com o 28 ou 27, os aros, né? Ficaria melhor, até mesmo o 25, né? Que são 10 centímetros. Eu acho que ficaria top. A Francis, um cheiro, minha flor, perguntou assim, olha, Tati, boa noite, uma blindagem de ganache, eu acho que ela fez, né? E a mesma rachou o chantininho e o recheio estava firme. Será o que aconteceu? É melhor fazer só com o chocolate derretido, como você faz, mas não consigo deixar lisinho. Me ajude, um beijo, minha flor. Olha, sobre a blindagem com ganache, eu já expliquei assim em alguns vídeos que o bolo, quando ele tá bem gelado, que ele sai da geladeira, quando ele tá bem gelado, ele fica um pouco comprimidinho, tanto é que ele tá ou no acetato ou na forma, né? Então ele fica ali comprimidinho. No que a gente tira e ele vai voltando à temperatura ambiente, ele vai dando uma expandidinha, sabe? Se ele tiver bem estruturado, ele vai dar só aquela leve expandidazinha, né? Relaxar, porque não vai estar mais gelado. Se ele não tiver estruturado, ou a massa muito molhada, ou o recheio mole, alguma coisa assim, aí sim ele vai querer se abrir, ou querer vai querer tombar, alguma coisa assim. Então, tem ganache, tem proporção de creme de leite para chocolate que não vai segurar, dependendo de como esteja a estrutura do seu bolo. Mas, como você falou aqui, que o recheio estava firme, possa ser que a massa esteja muito molhada. Já aconteceu comigo de eu ter molhado muito a massa e o recheio também estava firme, mas aí o que é que acontece? O recheio ele deslizou, ele não ficou coladinho na massa, ele desliza sobre ela porque ela tá muito molhada, muito aquela coisa muito molhada mesmo, né? Lisa. E aí ele desliza sobre ela, não assenta e aí faz isso, esparrama. Aí pode ter sido que seja isso, né? A blindagem ela não segurou aí essa abertura aí embaixo. O chocolate puro, ele seguraria. Ele fica bem mais firme, ele fica aquela casquinha de trufa mesmo, sabe? Bem firmezinha, bem durinha. E eu não tenho essa intenção de deixar ele liso, porque com o chantininho a gente não tem problema. Se fosse com pasta americana, né, aí sim é que ela vai transparecer na pasta. Mas se você quiser deixar ele bem lisinho, lá no canal da Mel, que eu aprendi a fazer assim a blindagem só com chocolate, eu peguei essa dica lá do canal dela, porque ela trabalha com pasta americana, mas ela faz a blindagem só com chocolate com a cobertura pura. Então depois, quando o chocolatezinho já tá depois das camadas que ela vai precisar ali, na última camada, quando o chocolate já tá bem firmezinho, ela começa a raspar com estilete, aqueles estiletes escolares mesmo. Ela vai retirando todo aquele excesso, já vai preenchendo outros espacinhos que estão faltando, vai raspando e ele fica perfeito, fica bem lisinho. Então é uma dica aí pra você, tá bom, minha flor? Um cheiro. A Denilde, um cheiro, minha flor, perguntou assim: boa noite, Tati. Linda Juju, obrigada. Quais aros você usa para um bolo de casamento para 60 pessoas? A cliente quer um bolo de andar. Você pode, no meu caso aqui, eu usaria os aros 24 e 16, tá certo? Eliana Ferreira, um cheiro, minha flor, perguntou
se eu cobro, como eu cobro os bolos por serem 12 recheios diferentes e se a pessoa pede 12 recheios mais caros e elaborados. Sobre os recheios, assim, tem a tabelinha, né? Então, eu tenho ali na minha tabela os recheios que eu trabalho. Então, como são nos meus bolos atualmente 3 camadas de recheio, então o cliente pode escolher dali qualquer recheio que ele quiser. Lembrando que tem os recheios tradicionais e os especiais que eu trabalho. Então, os especiais são esses que levam frutas como morango, ameixa, sabe? E levam Nutella, alguma coisa assim. E aí esses têm um acréscimo, né? Que eu cobro um acréscimo de R$ 10. E aí dentro desses recheios ele escolhendo é aquele valorzinho que tá ali na tabela. O que vai diferenciar mesmo no valor final o recheio também, mas no final mesmo é a decoração, né? Se vai ter topper, se não vai, se vai ser glow cake, se não vai, como é que vai ser, se vai ser bolo de andar, essas coisas assim, tá bom, minha gente? Olha, a Eli Ribeiro perguntou, um cheiro, minha flor. Boa noite, admiro muito seu trabalho, de verdade, obrigada. Gostaria de saber se você aumentou o valor dos seus bolos na pandemia. Sim, eu tive que dar uma reajustada e assim, eu vejo que nesses dias vai ser preciso aumentar de novo, porque as coisas não param de aumentar, pelo menos por aqui tá assim. Cessa Araújo, um cheiro, minha flor, obrigada pelo carinho, por sempre estar aqui. Ela perguntou quando eu ia começar a fazer entrega das delícias em Recife. Obrigada pelo carinho. No momento, a gente não pensa assim, sabe? Eu só penso em ficar por aqui mesmo. Tenho recebido também propostas para João Pessoa, para Recife também e redondezas por aqui. Mas por enquanto, para alguns lugares mais pertinho aqui, às vezes os clientes vêm e buscam e levam. E tudo certo, viu, minha gente? Mas para eu assim fazer entrega, por enquanto eu não pensei nisso ainda. Luciana Silva, um cheiro, Lu, para você, obrigada pelo carinho. Ela perguntou se eu pretendo trabalhar fora, se sim, em que, né? Um cheiro, obrigada pelo carinho. Olha, atualmente eu não pretendo trabalhar fora, viu? E se eu fosse trabalhar, seria na área que eu sou formada, que é música, sabe? Eu sou formada em flauta transversal pela UFPB. O Mundo Doce daqui, um cheiro, minha flor, perguntou assim: você parou de trabalhar com os docinhos e com os salgados? Sim, gente. Amamos vocês, eu também amo vocês. Eu parei de trabalhar com docinhos e salgados porque eu fazia kit festas também. Quem acompanha desde o início sabe, mas como vocês sabem que eu trabalho sozinha, então foi crescendo as encomendas aos pouquinhos, mas foi crescendo e eu via que eu não ia dar conta, então eu decidi também assim focar no que eu mais gosto de fazer, não que eu não gostasse das outras coisas. Mas o que eu mais amo mesmo são os bolos, então eu foquei só nos bolos e fiquei só nos bolos. A Rosiane, um cheiro, Rose, ela perguntou porque todas as vezes que ela usa cores mais escuras no chantilly, ele sempre mancha a cor mais clara que está no bolo, principalmente se for branco. Isso acontece com você? Sim, tem decoração de jeitinhos específicos que não mancham, né? Mas é da decoração mesmo. Mas tem decoração que mancha assim quando fica bem encostadinho, quando realmente é uma cor muito mais clara, feito branco, né? E numa cor preta, vermelho, sempre dá uma manchadinha. Não é logo assim de cara não, mas com o passar do tempo ele vai dando sim uma manchadinha. Isso é normal. Denise, um cheiro de Solânia, PB, Paraíba. Um cheiro carinhoso. Pergunta sempre erro no ponto de texturizar tanto o chantininho como o chantilly puro. O que eu faço? Meus bolos altos às vezes afundam. O que eu posso fazer para isso não acontecer? Sobre a texturização do ponto do chantininho ou do chantilly, eu não trabalho com chantilly puro não. O que eu trabalho é o chantininho. Então, sobre o chantininho, você deixa bater bem até aquele ponto mais firme que você conseguir na batedeira, aquele ponto firme mesmo, que fica o buraco no meio e ele tá pesado, não é aquele firme e fofo não, porque já aconteceu comigo, às vezes até o lote do chantilly que não tá muito bom,
e o ponto fica aquele ponto fofo. Então esse ponto fofo ele dificulta muito pra gente texturizar depois, ele fica cheio de bolha, é muito ruim de trabalhar. Mas se o chantilly tiver naquele firme pesado, bom mesmo, você vai texturizando ali com leite condensado ou com corante, se for muito no caso, e vai ficar um espetáculo a textura dele. O mexidinho dele também é muito importante. Não é assim rodando como se estivesse batendo um bolo, é assim cima e embaixo, para quebrar justamente as bolhas de ar, trazer brilho e cremosidade para ele, tá certo? E sobre os bolos altos, que às vezes afundam, se for massa amanteigada, o mais aconselhado é você assar em forminhas separadas, colocar pouquinha massa, porque as massas amanteigadas elas tendem a ficar mais pesadas mesmo. Então, quando elas são assadas em quantidades menores, elas assam melhor, elas ficam mais leves, mais fofinhas, sabe? Então, é uma dica boa. A Lohane, um cheiro minha flor, ela perguntou assim, se eu vendo os meus bolos por quilo ou por tamanho, ou por fatia, né? Se possível, nos dá uma dica sobre esse assunto. Eu comecei a vender por quilo, mas eu não me adaptei, gente, porque sempre passava daquilo que eu tinha me planejado, sabe? Então, eu fui fazendo testes e fui vendo quanto mais ou menos eu ia gastando para aquele tamanhozinho de forma e fui transformando isso em vender por forma mesmo, por tamanho de forma ou por fatia. Se você quiser vender assim, é legal também, eu super indico, eu super me adaptei por esse jeitinho, e o jeito mais fácil é até por fatias, pra gente fazer os cálculos, porque você sabendo a quantidade de fatias que dá naquela forma, você pode estabelecer o valor da sua fatia, e aí você multiplica pelo valor daquela quantidade de fatias daquela forma. Lembrando que a gente depois tem que acrescentar, né, os 30%, que são dos gastos fixos, que no começo eu nem sabia, não acrescentava esses 30%. E, gente, lembrando que os orçamentos são individuais, cada bolinho é único, cada bolinho tem uma decoração diferente, tem um topper diferente, tem glitter, tem pérola, tem pó decoração, e isso aí vai influenciar no valor final do bolo, né? Até os recheios também com frutas e tudo mais. Então isso aí é o que vai fazer todo o orçamento. Aí é bom a gente deixar claro para o cliente que cada orçamento é individual, né? Pronto, mas eu vendo por forma mesmo, tamanho de forma. E coloco lá na tabela, essa forma rende tantas fatias, até tantas fatias, sabe? Pronto. A Rogácia é um cheiro, Ró. Obrigada pelo carinho. Como você concilia a confeitaria, ser mãe e esposa? E como não deixar o casamento cair na rotina? Gente, não é fácil. Vocês sabem, né, que a maioria dos que me acompanham, das pessoas, das mamães confeiteiras e donas de casa que me acompanham, sabem ainda essa jornada nossa que não é fácil. Mas é justamente, eu acho que é a organização, sabe? Eu tenho anotado tudo, eu tenho me esquematizado assim na minha mente, eu já vou planejando, eu tenho que fazer isso primeiro, isso dá certo primeiro, e vou anotando, e vou riscando o que eu vou fazendo, e vou estabelecendo metas dia após dia para elas serem cumpridas e eu dar conta de fazer tudo aquilo. Lembrando de priorizar coisas muito importantes, que é passar um tempinho com a família, com o filho, com a filha, né, minha gente? Porque são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Já entrando nesse aspecto do como não deixar o casamento cair na rotina, é justamente você tirar um tempinho ali para você jantar fora com seu esposo, conversar um pouco, fazer um passeio, tomar um sorvete, essas coisas simples, elas alimentam ali o amor, né? Vai regando a cada dia ali e é maravilhoso. Graças a Deus a gente não tem problema quanto a isso, porque a gente vai semeando a cada dia, a gente vai cuidando, né? A gente cuida tanto da nossa área profissional, mas nunca esquecendo a nossa prioritária, que é a nossa família. A Maria Eduarda, um cheiro, minha flor, muito obrigada pelo carinho. Ela perguntou como eu comecei a me interessar pela confeitaria. Eu sempre amei cozinhar, sabe? Principalmente em fazer coisas doces, sobremesas, bolos. Aí no canal, vocês vão ver aí que no começo era mais vlogs e receitinhas mesmo. Então sempre amei as coisinhas doces, sobremesas. E
A minha família, ela sempre foi muito festeira, assim, sabe? A gente sempre gostou de cantar o parabéns naquele dia para alguém que estava completando o ano e tudo mais. Então, assim, a gente fazia, né, algumas festinhas para a família. Eu sempre ajudava minhas tias a fazer algumas coisas, mas aquilo ainda estava bem guardadinho e eu não tinha coragem de colocar isso para fora, não tinha coragem de vender, de colocar para outras pessoas, sabe, gente? Até que a minha amiga Riselma pediu para eu fazer os doces da festa de 15 anos da filha dela, Késia. E aí eu topei o desafio, foram muitos doces e eu fiz os doces e a partir desse pedido dela, chegaram encomendas para eu fazer assim uns doces finos, tipo trufas, assim, eu fiz trufas também para o aniversário dela. Então eu fiz as trufas, né, e os docinhos tipo brigadeiro, essas coisas. Tem até vídeo aí no canal. Aí e os bem casados. E aí já apareceram aí, depois dessa festa apareceram encomendas de trufas e bem casados. E aí eu fui fazendo logo esses doces finos. E aí aquela coisa de fazer bolo aflorou mais ainda, então eu fui cada vez mais fazendo bolos para lanche da tarde, para casa mesmo, e fui tentando decorar para treinar, né? E postando. E também quando alguém completava o ano da família, eu fui fazendo cada vez mais os bolinhos. Ah, eu faço bolo. E aí eu tentava decorar, tem até vídeo aí no canal do bolo de painho, do bolo de vaninha, de outras pessoas aí da família, de manhã também. Algumas decorações deram certos, outras não. Mas eu sempre tentava. E aí eu postei algumas e fui postando e cada vez mais o desejo foi aflorando, sabe? E aí minha cunhada também me deu a maior força depois que apareceram esses pedidos de bem casados, finos e trufas. Ela me incentivou, que até então meu Instagram era desativado, ela me incentivou a ir postando essas coisas também. E aí eu fui postando as fotos dos bolos que eu fazia para casa mesmo. E aí começaram a aparecer, né, as encomendas. Você faz kit também? Aí eu comecei a fazer os kits e pronto, gente. Fui postando, fui fazendo daquele único bolinho que não era assim no começo, um bolo por mês. Aí depois era um bolo a cada 15 dias e eu já ficava muito nervosa, muito ansiosa para fazer aquele bolinho, mas daquele único bolo apareciam 2, 3 pessoas depois querendo, né? Porque a gente dá o nosso melhor, faz as coisas com amor, com dedicação, usa ingredientes de qualidade, então sempre vão chegar, mesmo que aos poucos, mas vão chegando os clientes. Então foi assim. E aí eu descobri que o meu amor pelos bolos era muito maior do que pelas outras coisas que eu já amava fazer, que eram as sobremesas, os docinhos, as trufas. Pelos bolos foi muito maior e aí eu foquei só nos bolos. A Grace, um cheiro, minha flor, perguntou se quando o bolo é todo glow cake, se eu cobro o valor do glitter que foi usado no bolo. Por exemplo, se gastar 2, cobra pelos 2. Sim, gente, eu não fazia assim, mas realmente é preciso fazer, sabe? Quando é uma coisa assim que realmente você gasta muito naquele bolo, a decoração, ela é totalmente diferente do que um bolo simples, todo espatuladinho branco com um pouquinho de corante. Então, na minha concepção, eu acho assim que a gente tem que cobrar o adicional. Aí eu vou vendo assim pelo tamanho do bolo. Por exemplo, se for um bolinho muito pequenininho, que não vou gastar nenhum glitter todo, aí eu já não cobro. Mas se for um bolo grande, que eu já ali eu usei um, esse aqui eu vou usar um e meio, 2, aí a gente faz um orçamento diferente, tá bom? A Luciara, um cheiro minha flor, ela perguntou assim: trabalho com bolos nas minhas folgas e me inspiro muito no seu trabalho. A minha pergunta é: por que você decidiu ser confeiteira? Então foi justamente isso aí que eu contei um pouquinho antes, né? Tudo começou assim bem naturalmente mesmo e foi só aumentando a cada dia. A Samiele, um cheiro minha flor, ela perguntou se esse chantilly feito com pó de glacê real pode ser congelado se sobrar. Um cheiro, minha flor, obrigada pelo carinho. Pode sim. Eu particularmente eu não gosto, sabe, de congelar. Eu procuro fazer mais ou menos o que eu vou usar, deixando sobrar um pouquinho, mas como todo dia tem um bolinho, 2, 3, então sempre estou usando ali, deixo até 3 dias embaixo na geladeira se sobrar. Se eu não usar naqueles 3 dias, eu congelo, sabe? Mas eu não gosto. Mas se você precisar congelar, pode sim. Bem embaladinho, viu?
no congelador. A Pamela, um cheiro, minha flor, ela perguntou se o bolo quando é de andar é cobrado por quilo normal ou tem algum acréscimo por ser de andar. Aqui na cidade dela lá, cobramos por quilo, né? Eu tenho cobrado sim. No começo eu também não cobrava, por exemplo, eu cobro a forma tanto e a forma tanto. Aí quando o pessoal, aí eu dizia, né, olha, essa forma encaixa com essa ou com essa. Aí eu só pegava o valor das duas formas e acrescentava uma a outra, tá entendendo? Somava. Mas hoje em dia não, eu cobro um valor diferenciado, um valor a mais, até porque tem os caninhos da estrutura que a gente usa, tem todo, assim, o bolo de andar, gente, ele é bem mais tenso de fazer do que um bolo simples. Eu acredito que toda confeiteira tem esse friozinho na barriga, que a gente tem pelos bolos normais, mas no bolo de andar é um pouquinho de friozinho a mais, é um pouquinho de adrenalina a mais, sabe? Então, eu cobro sim mais um pouco porque ele é de Laís, um cheiro, minha flor. Ela perguntou como definir a quantidade de massa para cada aro. Gente, eu ainda estou nesse processo, tanto é que eu não trouxe o vídeo para vocês ainda das quantidades que eu estou usando de massa e recheio, porque eu ainda estou em fase de teste de adaptação, tá entendendo? Anotando tudo, vendo o que é melhor para mim, quais os resultados que eu gosto mais para fixar aquilo ali e poder trazer para vocês. Mas eu tenho feito só assim mesmo, testes. Eu vejo assim mais ou menos, eu quero que esse bolo fique com 12 de altura. Então, quanto é que eu vou usar de massa aqui? Hoje eu vou colocar tanto. E aí eu anoto naquele dia e tanto de recheio. E aí quando eu montar o bolo, né, quando ele for pro forno, crescer, eu partir as camadas, botar o recheio e montar, eu venho com a reguinha e meço. Não ficou com o que eu queria. Então eu já descarto ali, deixo anotado, mas descarto e vou fazendo testes até eu ver qual que eu quero, o padrão dos meus bolos, se é com 10 centímetros, se é com 11, se é com 12, para eu ver a quantidade que eu vou precisar para cada bolinho de massa e de recheio. Lembrando que o recheio tem que estar proporcional à massa. Se sua massa você gosta dela um pouquinho mais fininha, você também coloca o recheio um pouquinho mais fininho. E se a massa for mais grossa, o recheio também mais grossinho para ficar tudo proporcional. Tá entendendo, minha gente? Mas estou em fase de teste de adaptação, mas em breve eu trago o vídeo para vocês. A Ana Paula, um cheiro Aninha, ela perguntou se eu gosto mais do chantilly Amélia Mix ou Amélia Supreme. Um cheiro, minha flor, obrigada pelo carinho. Eu amo Amélia Supreme, gente. 1000 vezes o Amélia Supreme. Não é que nenhum chantilly, assim, pra mim não são ruins, não. É porque aqui, pra minha realidade, pra quintura que é aqui, o Amélia Supreme, assim, foi sem comparação, tá entendendo? Por isso que eu prefiro ele. Uma confeiteira sem diploma é a Gabi de Cascavel, Ceará. Um cheiro, minha flor. Muito obrigada pelo carinho. Ela pediu assim uma dica em relação às fatias por tamanho de aro, né? O forma. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo as que eu uso e o aro e a quantidade de fatias que me rendem para poder você ter uma noção, tá certo? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Um cheiro carinhoso. O canal Mãe e Agora perguntou assim, o cheiro, viu minha flor? Ela perguntou ela disse que viu que meus bolos tem 4 de massa e 3 de recheio. Você assa 4 discos separados ou prefere cortar os discos? Eu asso em 2 formas separadas e corto os discos só 2 vezes, ou seja, eu asso 2, parto cada 2 em 2 e aí ficam 4, tá entendendo? Ficam 4 discos. Eu não asso em 4 formas separadas, asso só em 2 e divido no meio, aí dá as 4. A Aline, um cheiro, Aline, minha flor, perguntou qual a quantidade de chantilly para um bolo de 20 centímetros espatulados e com rosetas, né? Um espatulado, gente, eu digo assim, pela minha experiência, pelo chantilly que eu uso, que é um chantilly que rende bem. Então, para um espatulado no de 20, eu usaria o quê? Uns 400 ml por aí, espatulado, né? Simples. Se fosse com rosetas com um bico 1M, aí eu já usaria uns 650 ml por aí, porque requer bastante e vai depender também da altura do seu bolo, né? Porque aqui é o aro 20, mas às vezes não tem só 10 de altura, tem 11, 12, então vai gastando mais. Os meus sempre tem mais, por isso que eu tô dizendo que eu gastaria uns 650 ml se fosse todinho em rosetas, viu?
A Lohane também perguntou sobre a cobertura de chocolate que eu coloco no bolo antes de passar a camada de chantilly, se é chocolate fracionado puro ou faço uma ganache. Eu uso ele purinho, purinho, não faço ganache. A Jó, um cheiro Jó, perguntou se eu precisei abrir mão do trabalho para se dedicar aos bolos. Na verdade, gente, eu não trabalhava quando eu comecei a fazer bolos. Eu estava estudando ainda, estava terminando o curso de música. Então, eu não trabalhava fora, assim, em comércio nem nada. Eu já tinha trabalhado em escolinha, no comércio, na prefeitura, mas naquele momento eu não estava trabalhando. E aí eu comecei, entrei nesse ramo. E aí terminei o curso e continuei na confeitaria. A Teca disse assim: um cheiro, minha flor, que perdeu o ponto do chantilly colorido e ficou bem mole, quase uma água. Eu congelei. Sabe se consigo recuperar em um estágio tão líquido assim? Eu acredito que não, minha flor. Mas como a confeitaria, ela é teste, sabe? Você pode tentar, mas eu acredito que não. Você pode usar ele para texturizar, para poder não jogar fora. Para ir texturizando, como ele ficou liquidozinho, você não joga ele fora. Vai texturizando o chantininho poroso que você bateu novinho. Vai pegando ele e vai texturizando, dando o pontinho certinho. Mas se caso, né, você conseguir fazer alguma coisa com ele, compartilha pra gente, né? Porque a gente quer saber aí das dicas, das informações, compartilhar, né, as experiências aí, mas eu nunca vi sendo recuperado assim nesse estágio não, viu? A Manuela, um cheiro Manu, ela perguntou se o ponto do chantininho para fazer trabalho de bico é o mesmo de cobrir o bolo. Não, o de cobrir o bolo, ele é bem hidratadinho, como a gente gosta de dizer, né? Bem hidratadinho, porém ele tá um pouco mais fluido do que o de bico. E vai depender de cada bico, gente. A gente vai trabalhando e vai vendo que cada bico tem uma historinha diferente. Tem bico que requer o chantininho no ponto do espatulado, que é mais fluidozinho, porque ele vai dar um acabamento no bico melhor. Já tem bicos que requer que o chantininho esteja hidratado, porém mais firmezinho. Então, não é o mesmo ponto. A gente vai fazendo os testezinhos e vai descobrindo isso aí, mas a princípio não é. Vai ter bicos que vão pedir algum pontinho mais molinho e outros mais firmes, mas a princípio lembra que o ponto de bico, ele tem que estar também bem hidratadinho, bem cremoso e bem brilhoso, porém um pouquinho mais firme, tá certo? Menos fluido. Verônica, um cheiro. Verônica, minha flor, perguntou, ela disse que tinha dificuldade em relação à precificação dos bolos. Olha, tem um vídeo aqui no canal sobre os valores, assim, sobre como fazer os cálculos, bem explicadinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, espero que ajude você. Na época, eu não colocava os 30%, mas faz isso, faz todo aquele cálculozinho ali e depois coloca os 30%, e aí você pode multiplicar por 2, por 3 ou até por 4, vai depender de cada região. A Edileuza perguntou, um cheiro, viu, minha flor? Ela perguntou se tinha alguma receitinha de panetone para passar para ganhar um extra no fim de ano. Tem uma receita de panetone aqui no canal, muito mara, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês, viu? A Kate, um cheiro, minha flor, ela perguntou se eu coloco creme de leite em todas as minhas massas e se eu uso leite quente ou em temperatura ambiente para fazer a massa amanteigada. Pronto, na massa amanteigada que tem no canal aqui leva creme de leite. Eu uso essa receitinha com creme de leite, eu uso em todas. Nas pão de ló que tem no canal, não uso. Tem outra manteigada aí no canal que eu também não uso. Só aquela mesmo que leva creme de leite, que eu uso. É a que eu uso atualmente nos bolos. E se o leite é quente ou em temperatura ambiente, é em temperatura ambiente. Alexandra, um cheiro a ler, ela perguntou qual a bailarina, né, que ela podia comprar, se eu posso indicar alguma, gente. Eu posso indicar porque eu uso, né? Eu uso a bailarina das meninas Duas Vezes Doce. Então, eu super indico porque é uma bailarina assim que houve um divisor de águas antes de eu ter a bailarina nos meus bolinhos, né? E depois, sabe? Ela fez muita diferença. É uma bailarina de ótima qualidade e eu indico para vocês. Porém, tem outras que vocês podem comprar que também são muito boas, mas aqui eu posso indicar assim porque eu tenho das meninas Duas Vezes Doce. A Marlúcia, um cheiro mar,
Ela perguntou, assim, que ela disse que tinha dificuldade em tingir o chantilly de preto e de vermelho, né? Porque fica amargando. Olha, eu uso os corantes da FAB e até agora eles não amargaram comigo. Você pode fazer o teste aí, depois você me conta, tá bom? São de ótima qualidade. E lembra, se você não quiser colocar muito corante de uma vez, vai colocando aos pouquinhos, deixa descansar na geladeira, ele vai intensificando a cor, vai pegando o tonzinho, sem que a gente precise acrescentar exageradamente, sabe? Vai acrescentar uma quantidade maior do que os outros corantes, vai. Mas esse truquezinho de deixando descansar é uma boa, e aí você vai fazendo o testezinho e vai dar tudo certo. E comigo eles ainda não amargaram, depois você me conta aí também e você vai amar, eu tenho certeza. E se você não quiser usar o corante em pó, você pode usar o pó de decoração, que fica só aquela camadinha por fora pintada do bolo e fica muito lindo também, tanto preto quanto vermelho. A Josina, um cheiro, Jó, ela perguntou se eu cobro a mais quando o bolo tem pó de decoração, glitter e as cake boards. Olha, as cake boards, elas já estão inclusas no valor do bolo. Mas o pó de decoração e o glitter vai depender do modelinho, né? Porque se for um glow cake, como eu já falei, dependendo do tamanho do bolo, como é que vai ser esse bolo, a gente tem que cobrar sim. E o pó de decoração também vai depender do tamanho do bolo. Às vezes o bolo é muito pequenininho, usa pouquinho, eu não cobro. Se for muito grande, um bolo de andar todo dourado, alguma coisa assim, aí sim a gente tem que colocar isso no orçamento. Cleidinha, um cheiro, minha flor. Ela falou também que tem dificuldade em precificar os bolos. Vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sobre aquele cálculozinho, mas eu vou fazer um atualizado. Eu vou fazer e vou trazer para vocês. A Jerusa, um cheiro G, ela perguntou como eu comecei na confeitaria e como divulgou os seus produtos, né? Olha, como eu comecei, eu já contei aqui pra vocês, e a divulgação dos produtos foi assim mesmo, gente, no boca a boca mesmo. De um bolinho que eu fazia daquela festa, vinham 4 clientes me procurando em seguida, e até hoje tem funcionado assim. E no começo tem até vídeo aí no canal, eu também fiz uns kits de degustação para poder as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho, provarem um pedacinho do bolo, provarem os docinhos, que na época eu trabalhava com docinhos também, isso ajudou bastante, e tem vídeo aí no canal mostrando tudinho pra vocês, tá bom? E até hoje é assim também, mais no boca a boca, mas você pode sair postando nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, sabe? Posta mesmo as fotinhas dos seus bolos, tira uma foto bem bacana, faz o bolo para casa recheado, tira foto dele por dentro, posta, né? Uma foto que chama atenção, que faça a pessoa salivar, que a pessoa fique com vontade de provar o seu bolinho. É muito importante. A Daça, um cheiro, minha flor, perguntou se eu tenho problemas com formigas na cozinha ao fabricar os bolos. Gente, teve um tempo que não tinha. De repente começou a ter. E se vocês tiverem alguma dica aí pra mim, podem deixar aqui. Mas o que a gente tem feito é colocado, a gente procura os cantinhos dela, que elas saem, a casinha delas, e coloca veneno mesmo. E aí ameniza bastante, passa uma temporada, e quando surge de novo, já em outro localzinho, a gente vai lá e já coloca o veneno para acabar com aquela casinha ali, tudinho. E a gente vai levando assim, mas é muito chato isso, muito chato mesmo. Eu já cheguei a fazer barreirinha de água, sabe? De líquido. É assim, por exemplo, eu fazia todos os recheios ali, né? Daqueles dias que eu ia fazer os bolos. Então, eu colocava o recheio ali em cima da mesa ou da bancada. E aí, para as formigas não chegarem nesses recheios, eu fazia uma barreirinha de água mesmo, porque ela não vai atravessar a água, né? A formiga morre de medo de água. Então, eu fazia uma barreirinha de água ali em volta, sabe? Um pouquinho de água mesmo. Pegava um copinho e derramava ali em volta daqueles recheios que estavam ali, porque no outro dia eu ia rechear o bolo. Então, fazia essa barreirinha de água e aí elas não tem como passar pro nosso recheio. Aí dá tudo certo, é uma dica bem boa, mas eu nunca mais fiz isso. Mas se precisar, eu faço de novo. A Raíssa, um cheiro Rai, ela perguntou como fazer para nunca errar o ponto do recheio. O ponto do recheio é aquele ponto que ele cai, pelo menos o de brigadeiro, que é o que eu trabalho, tá bom? É aquele quando a gente levanta a espátula, né? Cozinhou, ele reduziu, evaporou e foi engrossando. Então, quando ele já tá fervendo bastante, a gente levanta a espátula, já consegue ver o fundo da panela e levanta a espátula, e aquele que levantou a espátula ali, ele cai em blocos pesados e não se mistura mais com o que tá embaixo na panela, é o ponto ideal, gente. Depois ele vai esfriar
e ele vai ficar cremoso, mas vai ficar firme, não vai ficar aquele recheio mole escorrendo, sabe? A Renata, um cheiro, Rê. Ela perguntou onde eu comprei o guindaste de bolo, né? Para bolo de andar. Eu comprei no site da Ladinda. O nome é Kit para Bolos de Andar, tá certo, minha gente? A Valdirine, um cheiro, Val. Ela perguntou de que estado eu sou. Somos de PE, Pernambuco. A Edinalva, um cheiro, minha flor, obrigada pelo carinho, viu? Ela falou também que tem dificuldade em colocar o preço nos bolos. Então, já tem o cálculozinho aí no canal, tá aqui na descrição, mas eu vou trazer um atualizado para vocês, tá certo? Não se preocupem, eu vou gravar novamente. A Marinalva, um cheiro, Mari. Olha, ela disse que o meu chantininho, ele fica bem estabilizado. Se além do pó para merengue ou de glace real, eu acrescento algum ingrediente, não acrescento mais nada, é só o chantilly, o leite em pó e o pó de glacê real ou de merengue, que ultimamente eu tenho usado mais o de glacê real. É só isso mesmo, tá certo? O segredinho tá no ponto, no pontinho, deixar ele o mais firme possível, tá bom? E hidratar aos pouquinhos. Pronto, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A Jennifer, um cheiro, minha flor. Ela também falou que tem dificuldade em quantidade de massa e recheio. Eu vou trazer o vídeo em breve, se Deus quiser. E a precificação também eu vou trazer. Já tem um vídeo aí se você quiser assistir para já dar uma iluminada, mas eu vou trazer um atualizado também, tá certo? Olha, tem um nome aqui, é MSD Oliveira. Um cheiro, minha flor. Ela falou sobre um vídeo exclusivo da receita do chantilly, né? Que no caso eu uso o chantininho, já tem no canal bem explicadinho para vocês. O ponto correto de bico, o ponto correto de espátula também já tem aí no canal para vocês. E ela também perguntou por que o chantilly ele racha na geladeira. Tem como conservar um bolo molhadinho sem rachar o chantilly na geladeira? Olha, o chantilly pode rachar na geladeira ou porque a camada dele tá muito fininha e aí é natural o chantilly ou chantininho ressecar, né? Porque a geladeira ele vai sugando toda a umidade dele, então ele racha. Então, se a camada tiver muito fininha, vai rachar. Se tiver pouco hidratada, vai rachar também, mais rápido, né? Então, o que faz com que demore mais para rachar é você hidratar bem e fazer uma camadinha grossinha. Aí ele vai demorar, ó, já deixei bolo de um dia para o outro na geladeira e ele não rachou. Pode acontecer, né, de rachar, mas seguindo essas dicas, dá certo. Você deixar uma camadinha mais grossinha e também hidratar ele bem, tá certo? A Juliana, um cheiro, Julie, perguntou também sobre por que o chantininho racha. Então, foi respondido, né, nessa outra perguntinha. Tem outra coisa também que ele pode rachar, mas aí já é referente à estrutura do bolo. Porque se o bolo não estiver bem estruturado e estiver se expandindo, se abrindo, então o chantilly ou o chantininho ele vai rachar, vai transparecer isso porque é uma cobertura cremosa, né? Ele não é firme, tipo uma ganache, que vai conter aquele bolo ali. Ele simplesmente vai se abrindo junto com o bolo, aí racha também. A Rita, um cheiro Ritinha, ela pediu indicação sobre a bailarina também. Já falei aqui pra vocês, eu uso a 2x12 e eu super amo, super indico. É um investimento que vale a pena, minha gente, de verdade, viu? Na época, eu paguei 250, eu não sei quanto é que tá o valor dela agora. A Débora, ela perguntou assim, um cheiro, Dé, pra você, obrigada pelo carinho, minha flor. Ela perguntou por quanto tempo eu bato, né, na batedeira planetária para atingir o ponto do chantininho, né? Eu faço assim. Eu nunca gravei um tempo mesmo assim, não, sabe? Até porque eu acho que pode influenciar, porque tem batedeira que não tem até a velocidade 8, tem até a 12, ou tem menos, não sei. Eu uso a Arno, ela tem do menor até o 8, que é a velocidade máxima. Então, eu coloco o chantilly bem gelado com o leite em pó e o pó, dou uma misturadinha para dissolver e coloco para bater no mínimo. Liguei, deixa ele ficar bem assim, dobrar mesmo de volume. Vai encorpar, vai ficar bem fofo. Fica de olho ali, isso acho que vai tomar o quê? Uns 3 minutos por aí. Que ele encorpou e você vai acrescentando mais um degrau. Deixa ele encorpar mais. E aí ele vai crescendo, ele vai crescendo.
Aí quando você viu que ele já encorpou mais, deu mais uma crescida, vai aumentando. E você vai aos pouquinhos, até chegar na velocidade 8, ele já vai estar em cima na sua batedeira, o que rende bem mesmo, ele chega até em cima e já vai estar naquele ponto bem firme. Aí quando chegar na velocidade 8, você vai deixar batendo até ele fazer aquele ponto mais firme possível com um buraco no meio da batedeira. E aí você vai com a espátula arrastando o que tá na lateral, grudado, para dentro, para ele também ser batido mais um pouquinho. Então eu acho que fica em torno de uns 10 a 12 minutinhos batendo, por aí eu acho. Porque eu faço esse processo de esperar ele dobrar de volume para que ele renda, tá certo? Se você também colocar ele e colocar logo no máximo, ele vai dar o ponto, porém ele não vai ter rendimento, sabe? Vai ser bem mais rápido, mas ele não vai ter rendimento muito bom que você dá para fazer vários bolos, sabe? Então eu gosto de ir devagarzinho para poder ele render mais. E a Cris, gente, ela falou que o bolo dela que ela estava muito triste, que o bolo dela desmanchou no transporte. Minha flor, não desanime, essas coisas acontecem mesmo, realmente, mas são erros, né, que a gente comete. Mas assim, vamos pegar os nossos erros e transformar eles em experiências, em aprendizados, para que a gente não cometa mais esses erros, tá certo? A gente vê o que pode ter acontecido, ou a massa estava muito molhada, ou o recheio estava muito mole, sabe? Quando o bolo está bem estruturado e mesmo assim acontece alguma coisa, aí pode ter sido no transporte, foi levado de uma forma não muito certa, foi levado de uma forma brusca, sem cuidado nenhum, né, que pode acontecer. Não são todas as pessoas que sabem transportar um bolo. Tem gente que quer levar um bolo daqui não sei pra onde, de moto, gente, é muito arriscado. Não chega, gente, não chega. Então, assim, tem que ver tudo isso. Agora, se o erro foi nosso mesmo, se o bolo não estava bem estruturado, se a gente conseguiu ver antes, faz a blindagem. Faz a blindagem, tudo direitinho, manda o bolo firme. Se foi nosso e a gente achou que ele chegaria, mas ele não chegou, então vamos procurar não fazer mais aquilo, né? Então molhei muito, não vou molhar mais. Tenta padronizar a quantidade de calda que usa para cada forma, o recheio, ver o pontinho bem direitinho e vai fazendo testes para que a gente não tenha problemas, né, com o cliente, porque nesse caso aí, se o erro foi da gente, então a gente tem que ver como é que a gente vai fazer em relação ao nosso cliente, se a gente vai devolver o dinheiro para ele, pelo menos 50%, né? Porque é claro que a gente gastou, claro que a gente não vai fazer isso por querer, a gente gastou, então a gente poderia devolver aí os 50% do cliente para o cliente. Agora, se o erro foi do cliente no transporte, alguma coisa assim, não teve cuidado necessário, então a gente conversa direitinho, explica tudo direitinho, mas se a gente tem a consciência que foi algum erro nosso, a gente tem que entrar aí, conversar também com o nosso cliente e tentar fazer de uma forma mais amigável possível e entrar em acordo, ver o que é melhor para os dois, para dar tudo certo, né, minha gente? E sempre tentar melhorar, porque os erros vão acontecer, mas a gente tem que aprender com eles e não cometer mais, sabe? Caiu hoje, deu uma aberturazinha hoje. Não, o que foi que eu errei? O que é que eu posso fazer para isso não acontecer mais? E nunca mais errar naquilo ali, né? E aí, se aparecerem outros erros, a gente vai sempre aprendendo. E com isso é que a gente vai adquirindo experiência, né, minha gente? O que eu queria dizer para vocês é que não desistam, se é a coisinha que vocês mais querem, que amam trabalhar com isso. Então sigam sempre em frente, pesquisem, estudem, façam testes. Não vamos fazer testes em bolos de cliente, a gente tem que fazer teste em bolo pra gente, né? Pra gente conhecer o que é que a gente tá trabalhando, pra gente poder oferecer um produto de qualidade pro nosso cliente com firmeza, com segurança. Então, mas não desistam, a confeitaria é aprendizado a cada dia, gente. A cada dia a gente acontece coisa que a gente não espera. Poxa, ontem a gente fez isso e deu certo, hoje já não deu. Mas são mínimos detalhes que a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Poxa, olha, o leite estava só um pouquinho geladinho, mas já deu diferença. Poxa, o forno eu não deixei os 20 minutos aquecendo, deixei só 5 minutos. Então foi isso que contribuiu para a massa ficar já assim. Eita, a margarina não estava num ponto muito bom para fazer o bolo. Então,
São coisas que vai mudando, pode ser a marca, pode ser o lote, pode ser tanta coisa, mas a gente vai pegando experiência a cada dia e vai pegando segurança naquilo que a gente tá fazendo, tá bom, minha gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem se ficou muito longo, mas eu tentei responder todas as perguntinhas de vocês, tá bom? Um cheiro carinhoso pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why.